Boa noite. É um prazer estar aqui de novo nessa casa. Eu tive, acho que há um ano, e essa é a minha segunda participação diante de vocês. Primeiro, pedindo desculpas pelo meu amigo Romário, que inclusive é meu melhor amigo, né? Então, vocês estavam preparados, eu acho, para poder virem assistir uma palestra a respeito dos mundos confirmados. E eu vou logo dizendo que realmente, se vocês ainda tiverem essa pretensão, não percam a palestra do Romário, porque ele é um dos maiores astrônomos que eu conheço. Ele se encantou com a astronomia e desenvolve um trabalho magnífico no Colégio dos Bombeiros, né? Ele é professor de astronomia no Colégio dos Bombeiros, assumiu a cadeira lá, está fazendo trabalhos muito bons, bem prolíficos, férteis, né? Talvez daqui a alguns anos o Tenente Romário vai conseguir um dos primeiros observatórios dos maiores que a gente vai ter no Ceará de astronomia no Colégio dos Bombeiros, né? Então, ele é uma pessoa maravilhosa para falar isso. E eu mesmo tinha muita curiosidade para assistir uma palestra dele falando sobre isso, porque o meu objetivo era saber como é que o Romário ia conectar o que ele entende por mundos confirmados com a doutrina espírita. Porque a gente fala muito sobre mundos habitados, né? Mas a lógica dele ia ser para poder enlarguecer nossa visão a tal ponto para nós entendermos o quanto nós somos filhos minúsculos de Deus no universo e como Deus ainda tem muitas moradas a mais. E aí, quando eu estava cogitando para poder vir substituir o Romário, eu fiquei pensando como é que eu podia, sem escapar tanto da astronomia, mas nunca conseguindo entrar nela tanto quanto o Romário poderia, falar de espiritismo para vocês, né, e fazer com que nós saiamos daqui com uma mensagem que é essa mensagem consoladora que o espiritismo sempre traz. E aí eu me lembrei de uma polêmica que animou a nossa humanidade na transição da Idade Média para a Idade Moderna que depois veio o Renascentismo e o Iluminismo, gerando Kardec, Revolução Científica e Espiritismo, que não foi nada mais, nada menos do que a polêmica do geocentrismo para o heliocentrismo. Quer dizer, o que nós entendemos como universo que nós habitamos gira em torno da Terra ou gira em torno do Sol, né? Claro que hoje a gente sabe que nem do Sol gira, né? A gente tem outros centros, milhares de sóis, zilhares de sóis aí, espalhados dentro da abóbada celeste, mais galáxias do que simplesmente a gente imaginava ter, né? Mas eu acho importante conduzir vocês por esse ideal, porque se existe um tema dentro do Espiritismo que me encanta, se chama História das Mentalidades, né? História das Mentalidades é uma história muito nova. Antigamente, quando a gente estava na escola, isso também eu estou falando da minha escola, né? A escola mudou muito e é uma revolução atrás da outra diuturnamente. Mas a nossa escola estudava história para a gente decorar datas, né? Para a gente decorar dados, né? Informações específicas a respeito de determinados lugares. A própria geografia é assim, né? Eu fiz colégio militar junto com o Romário, eu ainda me lembro de eu tremendo minhas pernas, porque a gente teve uma sabatina. A minha sabatina de geografia era um mapa do mundo e eu tinha que saber todos os países e todas as capitais que o professor perguntasse, né? Assim, era um sufoco. Então, mas a história moderna, ela se distanciou um pouco da exigência para a gente saber datas, porque enfim o Google está aí, né? E ela entrou dentro de uma análise muito interessante que não só é a história das intimidades, como conseguindo entrar nas intimidades, também vê a história das mentalidades. Isso é um assunto que me cativa muito, porque eu, como espírito, olhando a história das mentalidades, eu fico assim, rapaz, quer dizer que é assim que eu pensava nessa época, né? É assim que você pensava nessa época, é assim que nós estávamos pensando quando estávamos lá, e agora a gente pensa diferente. Então, onde é que eu quero conduzir vocês logo nesse início? É que a gente entenda mais ou menos como era a mentalidade do povo da Idade Média. E quando eu tento levá-los para entender como é que era a mentalidade do povo da Idade Média, eu necessariamente, isso é segundo os estudos dos sociólogos, né? Eu lhes levo para como se fosse o que eles chamam de tipo ideal. Claro que na Idade Média,
que o Brasil ainda nem existia, e a Europa ali é o nosso grande centro de visão, porque a gente não vai falar dos países islâmicos, nós não vamos entrar dentro do universo dos samurais do Japão, né? É ali. A Europa é esse berço da nossa civilização. Quando eu falo isso, eu estou falando de uma coxa de retalhos. Então, a rigor, se eu quisesse ser bem preciso, falar da história da mentalidade daquele povo europeu, eu teria que falar sobre muita coisa que muitas vezes é díspares uma da outra, uma nação pensava de um jeito, outra que nem nação existia. Só para vocês terem uma ideia, o conceito de nação não existia naquela época, foi uma criação muito depois, né? Então, os povos, eles pensavam de um jeito em determinado lugar, em determinado outro, mas o que eu queria trazer para vocês é como se fosse uma imagem, uma fotografia que dá uma ideia. Então, o sociólogo chama isso de tipo ideal. Tipo ideal, né? Tem um livro muito bonito, muito bem escrito, e é clássico dentro do estudo da Idade Média, que se chama O Outono da Idade Média, de um historiador chamado Johann Huizinga. O livro é bonito porque o Huizinga, ele, além de historiador, ele é poeta, sabe? Ele descreve as coisas de lá, que às vezes eu penso assim, rapaz, esse senhor aqui, ele não está nada mais, nada menos do que tendo uma regressão de memória. Porque quando ele fala, parece que ele estava lá, vivendo o que aquelas pessoas estavam vivendo. Ele começa logo o livro dizendo que as cores da vida eram mais pulsantes, eram bem vivas, nítidas. E aí ele descreve, por exemplo, os sinos que existiam nas cidades, que todos olhavam para ele com fervor e com temor. O sino, né? Você já deve ter vivido o sino, não sei se vocês viveram, acredito que sim, porque eu vivi a história do sino. Só que o sino não causava em mim fervor e temor, né? Eu venho de uma cidade pequenininha do interior do Ceará, minha infância foi lá, graças a Deus ainda tive essa oportunidade de ter uma infância no interior. E a gente sabia que era 6 horas porque o sino tocava. Ainda aqui tem, né? Mas cá entre nós, foi transformado em discoteca, né? O cara pegou, gravou o som de um sino e colocou lá. Mas ver o sino tocando com toda aquela pujança que ele tem, né? Aquela robustez, aquilo que era bonito, né? Então, por exemplo, dentro do meu não temor e tremor diante do sino, voltando da casa da minha avó, eu passei lá, achava bonito, comecei a tocar. Aí todo mundo fala, já é missa? Ah, não, é o filho do fulano de tal. Aí contava o nome do meu pai que está ali brincando com o sino, né? Deus me livre na cidade, numa cidadezinha da Idade Média, uma criança tocar no sino. Não existia isso. Porque o sino tocava para você entrar já em contato com a espiritualidade que seria intermediada por toda a ritualística que existia dentro da igreja. Ou se fosse para alertar as pessoas da cidade que algo muito ruim estava para acontecer. Sempre o sino, ele teve a dimensão de te conectar com algo que é da ordem do muito maior do que você. Um perigo que vai devastar a tua cidade ou a hora em que você tem que se dedicar para Deus. Certo? Né? Então veja bem, olha como as coisas são intensas, né? Falando de entrar na igreja, olha como era. Muitos filósofos advogam que a filosofia dos escolásticos, né? Poucas eram as pessoas letradas na época da Idade Média. Algumas mulheres, mas numa educação que era voltada para cuidar dos filhos, né? Então elas eram. Mas qualquer homem que quisesse aprender a ler e a interpretar escrituras, todo mundo já dizia que ou era coisa de mulher, portanto ele tinha que se afastar disso, ou era coisa de padre. Então o padre ia para a escola, porque era ele que cuidava das escrituras, de lê-las, de interpretá-las. E não só na língua natal, né, que na verdade era muito pouco lá, mas no latim. Então, muitos filósofos diziam que os escolásticos, que eram basicamente pessoas da igreja, que aprenderam a ler e a interpretar escrituras, eles tiravam a sua forma de filosofar, de construir narrativas, de construir lógica da estrutura das igrejas. A gente não sabe disso hoje, né? A gente não sabe. O que é tirar essa lógica da estrutura das igrejas?
Quando você entra numa igreja tradicional, clássica, né? Tradicional, dessas tipo Vaticano ou aquela nossa igreja lá do centro da cidade, algumas pessoas não entendem a simbologia que existe dentro dela. Vocês percebem que essa igreja, ela é infinitamente maior do que qualquer indivíduo que entrar nela? Vamos pensar naquela igreja lá do centro da cidade, aquela catedral, né? Vamos pensar nela. Quando você entra, como é que você se sente? Pequeno. Foi por causa disso que ela foi criada. É para você se sentir pequeno. Quando você olha para o alto, não dá uma vertigem, não? Assim, vixe, Maria. Ela não foi criada para poder aparar a chuva. Ela foi criada com o propósito de você olhar para o céu e sentir uma vertigem. Muitas abóbadas, elas são criadas com essa perspectiva de estou perdendo o horizonte do teto e não sei mais onde termina. O que é isso? O céu. É o céu. E para onde é que a igreja aponta? Ela tem uma ponta. Ela tem uma ponta bem característica. Não é como essa nossa casa. Essa casa praticamente não tem ponta. A igreja, ela aponta para Deus. Né? Para Deus. Para Deus. Porque Deus habita o céu. Então, se ela aponta para o céu, ela está apontando para Deus. Eu entro numa igreja, me sinto pequeno. Pequeno diante de quê? Pequeno diante daquilo. O que é aquilo? O céu. Está apontando para onde? Para Deus. Eu me sinto pequeno diante de Deus. E como os sentimentos das pessoas da Idade Média eram bem concretos, bem palpáveis, o simples ato de eu entrar na igreja já me transportava para outra dimensão. Isso, pessoal, não é uma simbologia no sentido mais raso do termo, não é uma metáfora, né? Não é simplesmente uma comparação. É a forma como as pessoas se sentiam verdadeiramente quando entravam dentro daquela estrutura. É difícil para a gente entender isso, porque a nossa arquitetura, saindo da Idade Média e entrando dentro da Idade Moderna, e pior do que tudo, na pós-moderna, que é onde a gente está vivendo, ela se deteriorou completamente. Completamente. Eu me lembro de um amigo que ele foi visitar a Europa e ele estava encantado com a história viva, encarnada nos prédios da Europa, né? Então, porque tem muita gente que respeita isso ainda e graças a Deus, né? E aí ele chegou para mim e disse assim: Alan, como Fortaleza é feia. Ela é feia. Todos os lugares para onde a gente anda aqui são lugares funcionais. Eles funcionam para que a gente tenha um lugar para ficar. Veja as nossas escolas. Vejam as nossas escolas. As melhores escolas de Fortaleza, eu estou falando das melhores, as mais top de linha, que vive colocando nos outdoor que foi primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, tantos primeiros lugares em tal vestibular. Todas essas escolas têm uma estrutura de o melhor conforto no menor espaço. Mas esse melhor conforto não é o ápice do conforto, é o suficiente para que o aluno consiga assistir a aula até o final do turno, né? Então, você tem cadeiras justapostas, um ar-condicionado na temperatura certa, ideal, né? Você tem um cubículo todo branco para não tirar a atenção do aluno, a lousa branca onde o professor vai fazer manchas, que aí sim, essas manchas vão conectar o cérebro do aluno com a lousa. Certo? Nada aqui dentro poderia chamar a atenção diferentemente para que o cérebro do aluno não se desconecte daquela informação que tem que ser passada. É isso que eu quero falar de funcional. E é isso que não era na Idade Média, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito atual, mas que parece com a mentalidade da Idade Média. Ali pelo Cariri, né? A terra do Padre Cício. Então, tem uma comunidade de religiosos bem fervorosos, é uma certa seita. Não saberia dizer para vocês se a gente pode caracterizá-los como dissidentes do catolicismo, né?
mas que se consideram também católicos. Não saberia dizer para vocês ao certo como é que a gente podia definir, né? Esses senhores e senhoras, eles têm uma casa, veja bem qual a descrição que eu vou fazer para vocês. Eles têm uma casa que, logo quando você entra, tem a imagem de um santo bem ali na frente, certo? E propositalmente essa casa tem, logo quando você entra, uma faixa de teto que fica na altura da sua cabeça. Se você for direto, você bate no teto. Vocês já adivinharam por que essa faixa está aí? Vou dar uma pausa estratégica e retórica, tá? Só para vocês entenderem e assimilarem, né? Tem uma faixa de teto e logo depois tem um santo. Se eu for direto, eu bato a cabeça. Para eu não ir direto, eu tenho que me curvar para o santo. Eu tenho que me curvar para o santo. Vocês entendem agora o que é uma arquitetura determinando a alma da pessoa. A gente não está na época de Freud, que isso é o inconsciente, que vai ser... Não. A arquitetura das casas, a forma de ser da natureza, evoca necessariamente como a realidade é. Como ela é. Certo? É como ela é. Então, por exemplo, às vezes eu fico pensando, aquelas histórias de fantasmas na floresta, né? Vai pra floresta, tem fantasma. Chapeuzinho Vermelho. Foi pra floresta, tem um lobo mau. Cuidado, né? Foi pra floresta, tem um lobo mau. Então, as florestas, elas eram animadas, eu vou utilizar um termo sociológico, elas eram encantadas por espíritos, duendes, fadas, elementais. Elas eram encantadas com isso. Então, no coração das pessoas da Idade Média, entrar naquela zona, entrar naquela área, eles sabiam que tinham que ter cuidado. E uma certa reverência, porque aquilo dali tinha toda uma animação no sentido anímico, de espiritual, onde elas poderiam entrar em contato, talvez, com algo transcendental, né? Daí as histórias das pessoas que contavam as histórias ditas de carochinha daquela época, serem sempre alguma coisa que acontecia no seio mais escuro da floresta. Onde é que ficava a bruxa de João e Maria? Lá no oco da floresta, longe da casa da mamãe e do papai. Sabe onde é que você encontra isso? Você encontra na civilização egípcia clássica, não a atual, que é dominada pelos muçulmanos, mas na civilização egípcia antiga, você tinha na cabeça das pessoas exatamente essa divisão. Perto do Nilo é a regência do deus Horus, que é um deus legal, gente boa, é um deus que traz fertilidade, filha de Ísis, Osíris, etc., né? Então, é um deus do bem, traz fertilidade. No deserto, você tem um deus Sete, é o deus do mal, ele traz desgraça. Mas veja como isso não é só uma questão de divindade boa e divindade ruim. É a divindade que mora e rege o Nilo, que traz a nossa vida, e a divindade que mora e rege o deserto, que tem grande poder de trazer a nossa morte, né? Lembrando de Johann Huizinga, né, que essa mentalidade de civilizações anteriores às nossas era uma mentalidade bem preto no branco, né? Não tem esse negócio simbólico, inconsciente, não tem nada disso, né? Olha o sino. Tem que dar um aperto no coração quem vive esse sentimento, né? Isso daí é um sino mesmo. Pelo menos parece, mas hoje a tecnologia está tão avançada que às vezes até imita bem. Certo? Então, veja. Aí, onde é que eu vou entrar dentro do lugar onde o Romário poderia entrar? Concepção geocêntrica, concepção heliocêntrica. Geocêntrica, o mundo, o universo que nós conhecemos gira em torno da Terra. Concepção heliocêntrica, alguém descobriu, Copérnico encabeçando aí essa pleiade de espíritos que decidiram desvendar coisas do universo. Esse universo, ele gravita em torno do Sol. Pessoal, nós não fazemos ideia. Nós não temos a menor ideia. A gente não faz assim, a gente não tem um pingo de noção do quanto isso foi devastador para as almas. Devastador.
descobri que o universo gira em torno do Sol. Porque se o universo... Estou dizendo assim, o universo não gira, né? Mas estou só saindo da concepção gel para hélio, né? Quando eu aceito isso como minha doutrina, quer dizer, não é mais... Quer dizer, onde eu estou olhando aqui, era o Sol que estava ali naquele círculo. Mas agora o cara me provou por A mais B, pelos cálculos matemáticos e pelos telescópios que ele inventou, que nós estamos perdidos, volitando no espaço, ao redor daquela bola de fogo. É aquela bola de fogo que é o centro e não a gente. Se ela é o centro, então quando eu entro na igreja e olho para o céu, já não está mais estável. Não é mais estável. A concepção de céu deles era aquela que a gente tinha, né? Que o Kardec vai criticar no Céu e Inferno. Se a Terra é estável, nós estamos num plano de referência que nos deixa tranquilo, calmos, né? E não a 1.600 km por hora, sei lá como é que é, o Romário que sabe desses cálculos. Se nós estamos estáveis aqui, a vida é mais certa, né? A vida é mais certa. Eu sei qual é o norte, qual é o sul, qual é o leste, qual é o oeste. Eu sei para onde ir e sei para onde voltar. Lembra a mentalidade da Idade Média, preto no branco, a coisa é bem intensa. O que é físico também é espiritual. O que é físico é igual a espiritual. Eu sinto a coisa na pele na medida que eu vejo a estrutura da realidade, certo? Na medida que eles me convenceram e me provaram que não é assim, peraí, até onde eu conhecia era o plano onde vivem os animais, do qual também eu faço parte, o plano onde vivem os astros, e acima dos astros o plano divino. Embaixo, o plano do demônio, do diabo, do diabólico. Se ele acabou de me provar que lá em cima essa estabilidade não existe, cadê Deus? Por que eu estou indo para a igreja? Para que Deus que eu estou rezando? E é por isso que Romário, pelo amor de Deus, tu fala sobre essas palestras a respeito de mundos confirmados, mas tu não fala para o pessoal da Idade Média, pelo amor de Deus, isso. Porque isso vai causar um rebuliço tão grande na cabeça deles. Porque vamos imaginar, quando o Romário começa a chegar para esse povo e diz assim, pessoal, tem não sei quantos mil mundos confirmados e vários parecidos com a Terra. Se eu acredito numa história que ela é linear, que dentro dela nasceu Deus, que a partir da ação de Deus no mundo eu me salvo, como é que eu vou imaginar que história de salvação é que existe em outro mundo? Se existe outra civilização em outro mundo, ela vai ter a salvação igual à minha? Vai ter que acreditar em Jesus? Ela tem igrejas iguais às minhas? Se eles fizerem o mal ou se eles fizerem o bem, código de ética da Idade Média, para onde eles vão? Porque hoje a gente tem assim, né? A gente fica torcendo para que a Lava Jato prenda todos os corruptos, né? Fica torcendo. Mas naquela época, não era bem a torcida da Lava Jato, não, porque a polícia naquela época era completamente ineficaz. Não existia conexões de internet ou mesmo ferrovias para poder ser baixado um decreto que o cara estava corrompendo determinada estrutura de governo e a polícia bater lá e prendê-lo. Não. Como é que eles imaginavam que era a justiça? Fez o mal, vai para o inferno. Fez o bem, vai para o céu. Mas se não existe inferno, porque a geografia, não só a minha geografia da Terra, mas a geografia geral do universo mudou, se você fizer o mal, qual é a consequência para você? Se nem polícia direito tem. E se você fizer o bem, do que adianta? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu vou evocar para vocês uma cena que eu acho fantástica, eu acho que é uma das que mais ilustram essa ideia que eu estou tentando passar para vocês, né?
do universo que antes era fechado e bem cognoscível e do universo que se abriu completamente, se explodiu para todos os lares, os sentidos se evolaram, enfim. Quem assistiu aqui Os Miseráveis, né, do Victor Hugo, que agora teve uma edição, foi um musical, né? Inclusive com o Hugh Jackman, que antes era o... né? Veja bem, quem não assistiu, eu acho que ainda tem na Netflix. Se você tem Netflix, você pode acessá-lo. Quem não, alugar é bem facinho. É um filme que eu particularmente gostei muito, amigos, mas é porque eu gostei muito por causa... Eu não li, infelizmente, Os Miseráveis, ainda não tive tempo, vocês me perdoem, porque o livro é grosso pra caramba. Mas o filme eu achei bárbaro, achei fantástico, achei maravilhoso. E aí eu vou dar só um pouquinho de spoiler, vocês vão me desculpar, quer dizer, eu vou ter que evocar umas cenas do filme que vai revelar algumas situações. O filme conta a história de um senhor chamado Jean Valjean, que foi preso por causa de um roubo pequeno, mas que foi preso pelos códigos da época, teve que ser preso. Um delegado que o vigiava, inclusive, quando estava na prisão, chamava Javert, né? E aí houve um problema lá na prisão que o Jean Valjean ele acabou sendo liberado, só que ele tinha que sempre ficar se reportando à autoridade policial para poder eles dizerem se ele podia continuar solto na sociedade ou não. Mas o Javert tinha uma concepção de mundo muito interessante, que era exatamente a concepção de mundo fechado. Uma vez ladrão, para sempre ladrão. Por quê? Essa concepção de mundo é a concepção da pessoa de mentalidade completamente fechada, em que o físico e o espiritual se confundem por completo. Se confundem. Se ele é ladrão, é por causa da natureza dele ladrão, é por causa do corpo dele que é ladrão, o cérebro dele que é ladrão, todos os hormônios são ladrões, todos os humores são ladrões, portanto, não tem nada para correr a não ser ele ser ladrão pelo resto da vida. E essa concepção era a concepção da Idade Média. Você olhar para um ser humano que fez o pecado uma vez... né? Não era a concepção cristã original, a gente vai falar já dela daqui a pouco. Uma vez feito o mal, ele é mal, é da natureza dele ser mal. E o pior é que o Javert era muito católico, né? Mas é porque são cristianismos diferentes que nascem na nossa história. Só que o Jean Valjean, ele realmente, por causa de todas as necessidades que ele passou, porque a sociedade virou as costas para ele, né? Então ele começou a passar frio, fome, etc. Ele foi se albergar numa igreja. Nessa igreja ele foi acolhido por um padre, de forma verdadeiramente cristã, caridade sublime e tudo mais. Ele estava um bicho, sabe? Barba mal feita, sujo, desengrenhado, comendo feito um animal, feito um porco. E o padre lá, com toda a paciência do mundo, sabia que era um irmão, sabia que estava com necessidade. Deixou aquele bicho se humanizar. Deu casa, comida, roupa lavada, deixou ele dormindo na igreja, sem nenhuma vigilância, ao contrário do que a sociedade está fazendo para com ele, que era vigilância intensa. O que foi que o Jean Valjean fez? Uma vez ladrão, sempre ladrão? Sim, né? Claro. Então ele roubou o padre. Roubou o candelabro do padre, que era feito de prata e tudo mais. E ainda tacou na cabeça do padre. Obviamente que diante de uma sociedade vigiada como essa, vendo o Jean Valjean, aquele bicho, no instante ele foi pego. E o pessoal sabia que aquele candelabro era tipo de igreja. Voltaram para a igreja e ofereceram ao padre. Padre, esse daqui é o candelabro que foi roubado por esse animal. E o padre disse, sim, mas não foi roubado, eu dei de presente para ele. A gota d'água para se recuperar. Ele não levantou, com ódio. Pessoal, a ação desse padre na alma do Jean Valjean teve o efeito da ação daquelas pessoas que disseram: a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Igual. Jean Valjean não sabia o que fazer. Alguém acreditou que eu não sou mal. Alguém acreditou que a minha natureza, a geografia do meu corpo não determina as minhas emoções. Alguém acreditou nisso? Então deve ser porque eu sou bom. E a partir de então, ele mudou de nome, porque senão a sociedade não iria querer ele.
Ele muda completamente da água para o vinho. Ele já tinha isso dentro de si. E passa a ser uma pessoa exemplar, dono de indústria, um prefeito exemplar e tudo mais, né? Mas o Javé, preso na mentalidade geocêntrica, em que físico e espiritual são uma só e a mesma coisa, perseguiu o João Valjean até o último momento que o João Valjean desse, colocasse a unhazinha de fora para o Javé dizer: ah, tá vendo? Sabia que você continuava sendo ladrão e eu vou lhe prender. Né? Perseguiu até o último instante. Só que o João Valjean salva Javé e salva determinado cristão que ia ser entregado para a morte. O Javé vê isso. É como se fosse a prova última, depois de anos e anos de perseguição. O Javé vê o João Valjean salvando uma pessoa, inclusive poupando a própria vida dele, Javé. Mas como assim? Ele é mau por natureza. Ele é mau por natureza. Ele não pode salvar ninguém. Só quem salva é Deus. Só quem salva são os cristãos. Só quem salva é quem tem alma boa. Aí Javé, no filme, começa a cantar. Qual o canto que ele fazia? Presta atenção depois quem for ver o filme de novo. O canto que o Javé começa a cantar é o canto de Ode às Estrelas, que são fixas, imutáveis, que são estáveis. Era nessa estrutura do universo que ele vivia em paz. Ele não conseguia viver em paz num lugar onde isso começa a se desmoronar. Onde é que está agora o céu? Onde é que está agora o inferno? Se eu não tenho como ver isso nas pessoas. Onde é que está? Foi tão devastador a revelação de um João Valjean que era ladrão e que pela liberdade do próprio Espírito pode deixar de sê-lo. Foi tão devastador isso. Mas foi tão destruidor para a concepção de mundo de Javé, que Javé... Eu preciso dar esse spoiler, pessoal. Vocês me perdoem, vocês me desculpem. Vocês desculpem do fundo do coração. Né? Mas vale a pena completamente assistir esse filme ainda, tá? Vale a pena, apesar do que eu estou dizendo. Então, Javé se mata. Javé se mata por quê? Porque o mundo não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido a partir de agora. Quem é você? Eu não posso julgar você. Você é um completamente desconhecido, porque do dia para a noite você pode mudar. O deserto ainda é a morada dos maus? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O sentido da vida dele era persegui-lo. Então ele tinha dedicado toda a vida para essa concepção de mundo. Para essa concepção de mundo, que agora se desmoronava. Aí eu começo a entrar verdadeiramente com os dois pés no espiritismo. Vitor Hugo era espírita, né? Deve ter recebido todas as influências daquelas revoluções que estavam acontecendo no seio da igreja da época, né? No seio da mentalidade da época, dessa libertação, desses ares de libertação. O certo é que a cosmologia que a Idade Média assumiu não é a mesma cosmologia de Jesus. Ou se a gente falar melhor, não é a mesma antropologia, né? A forma como nós vemos o homem, né? A forma como nós vemos o homem não é a mesma dessa coisa estática que estava acontecendo lá na Idade Média. Não era. E quando a gente vê as revoluções que começaram a varrer a Idade Média, que abriu muita coisa, fica bem lógico a gente entender por que o Espiritismo culminou ali dentro daquele movimento. Né? Diante de pessoas que começavam a enxergar o universo muito mais vasto, muito amplo, né? Em que a Terra era deslocada do centro do universo que nós conhecíamos, né? Quando nós começamos a ver também que a natureza que nos circunda é de certa forma inocente, não precisa a gente ficar apontando para ela e dizendo que ela é má. Ela não é má por si só, não existe uma maldade inerente na natureza. Quando todas essas forças começaram a se esfarelar na mente das pessoas,
chega o Espiritismo e em 1857 Kardec lança o Livro dos Espíritos, antes mesmo do que qualquer darwinista, falando a respeito da concepção evolucionista do espírito, não só da matéria, do espírito, né? E no final de O Livro dos Espíritos, Kardec mostra pra gente, devolve para as pessoas que já não sabiam mais onde estava Deus, nem o céu, nem o inferno, né? Cuja cosmovisão tinha sido desmoronada, que círculos são esses, onde é que estão os anjos? Ele devolve para a gente o que eu vou chamar de uma certa geografia da salvação. Ou ele transforma a geografia da salvação em psicologia da salvação, resgatando o que Cristo já havia dito. Então, é o cristianismo redivivo, né? Onde é que ele fala isso no final do Livro dos Espíritos? Ele vai perguntar para os espíritos: se a gente já sabe que não existe um para cima e um para baixo no universo, porque ele é infinito, né? Não faz sentido eu dizer que é para cima ou para baixo, se a não ser da minha perspectiva, de onde eu estou dizendo, abaixo de mim e acima de mim, né? Não faz sentido. Então, por exemplo, o céu está em cima ou está embaixo? O inferno está embaixo ou está em cima? O embaixo significa mal, o em cima significa bom. E agora? Onde é que está o céu e o inferno? Diante desse universo que já não tem mais nem centro. Tem nem mais centro esse universo. E aí os espíritos revelam para Kardec uma coisa que para a gente é bem tranquila atualmente, graças a Deus, né? Bem tranquila para a gente, mas que devia ter ficado bem claro para sempre na cabeça de todos os espíritos, para que não tivesse mais nenhuma noção equivocada. O céu e o inferno está na consciência. Não importa o quão infinito é o universo, não importa o quanto você perca o centro, não importa. Deus colocou as leis dentro da sua consciência. Não foi a tábua que desceu lá de cima, ela já está aí no seu coração. Já está bem aí no seu coração. Ela que é o seu norte, ela é que é a sua bússola. É de tal sorte esse conhecimento, é tão revolucionário, que você se pergunta, por exemplo, Jesus, encarnado na Terra, planeta de provas e expiações, qual era o estado consciencial dele? De céu. De céu. Hitler, maquinando dentro do seu cérebro as mortes possíveis para poder dominar a sociedade, melhorar os homens, fazer com que simplesmente a raça ariana perfeita ficasse em cima da terra depois de guerras devastadoras, onde ele estava? No inferno perpétuo. Já ali, quando eu desencarnar e eu for para o umbral é uma geografia. Mas o que me torna habitante do umbral não é os meus pés, é a minha consciência. É a minha consciência que me leva para a geografia das emoções, né? Como aquele que não tem consciência da gravidade dos seus atos, porque tem algumas pessoas, né? Você tem mais consciência que isso. Ele não vai voar. Mas os espíritos revelam que o indivíduo que pratica o mal e que ele, por algum mecanismo aí psicológico, patológico, ele nublou as leis de Deus que ficam nos evocando o que é bem e o que é mal, ele nublou isso, ele conseguiu fazer esse processo inverso, né? Então ele mergulhou na cegueira. Quando ele desperta no plano espiritual, a consciência dele parece pele em carne viva. Então, quando nós despertamos no plano espiritual, às vezes você ainda pode continuar com um certo período de cegueira espiritual, mas o plano espiritual ele é uma pressão enorme para poder revelar toda a crueza que existe dentro da gente. Verdadeiramente, nós nos despimos. Quando a gente fala despir-se do corpo material, isso não é uma figura de linguagem simplesmente para dizer que a gente se abandonou o corpo. Existem várias coisas que a morte provoca como desnudamento do ser, né?
E uma das principais é todas as ilusões que nós vivemos na vida, todas elas. Então, em um menor ou em um maior tempo, esse desnudamento completo acontece. E é o momento que o indivíduo cai em arrependimento profundo, com choros copiosos. Quem participa de reunião mediúnica aqui já viu isso acontecer várias vezes. Quando o indivíduo está perto de ser resgatado, os mentores vêm para poder aproveitar os fluidos animalizados dos médiuns, ajudando no processo de conversão daquele indivíduo. E no processo de conversão, saindo da cegueira espiritual, o indivíduo desperta completamente para uma nova realidade. E quando ele percebe que toda a vida dele, toda a vida dele vem sendo perseguida uma ilusão, com concepção errada, com a cosmovisão errada do mundo, entendendo o próximo de forma errada, ele cai em desespero. E como ele não pode ser suicidado do outro lado, né? Então o que ele pode fazer é chorar aos prantos, relembrar de Deus e ser resgatado para, a partir de agora, ser ensinado e voltar para uma nova vida. Só para eu finalizar e eu deixar ver se a gente tem um tempo para poder a gente ainda conseguir alguma pergunta ou interação. Como a gente está entrando no mês do Setembro Amarelo, né? Eu estava tentando escrever um livrinho em que eu colocava várias dessas concepções nesse livro. E quando eu estava na introdução do livro, eu pensei, né? A gente escreve, por que eu estou escrevendo esse livro? E eu acho que nós estamos vivendo num mundo muito violento. Muito violento. Mas das maiores violências que o nosso mundo está impondo para todos os habitantes dele, todos, se chama violência da falta de sentido. Porque nós que estamos tendo esse conhecimento do plano espiritual, todos nós, quando conhecemos o Espiritismo, né, a gente percebeu que o Bezerra de Menezes leu o livro dos Espíritos e diz assim, rapaz, no fundo do meu coração eu já entendia isso, que é como uma verdade que casa com a sua esperança. Mas o mundo que a gente está vivendo lá do lado de fora é um mundo que não tem essas conexões. Para muitos jovens que estão entrando nessa civilização agora, o mundo continua desmoronado, as forças continuam sem sentido, não existe céu, não existe inferno, não existe Deus, não existe demônio. Ele só pode confiar em si e, às vezes, em mais um amigo. Só que eu sou a pessoa mais frágil que existe no universo. Como é que eu posso confiar em mim? Se numa topada o meu dedo sangra. Numa topada o meu dedo sangra. Como é que eu posso confiar na minha saúde mental quando eu acordo na adolescência e eu vejo os meus pais, muitas vezes, como sendo meus inimigos? E eu não sei por que esses pais são meus pais. Por que eu tenho que aguentá-los, suportá-los, né? Tê-los aqui debaixo do mesmo teto? Eu não tenho resposta para isso. Javé. Num mundo completamente sem sentido, não vale a pena eu viver nesse mundo. Uma das maiores violências que o mundo atual provocou nesses jovens, e é por isso que evangelizar é preciso, né? É por isso que as evangelizações infantis, juvenis e esses encontros são extremamente necessários. A maior violência foi tirar uma visão de mundo consoladora, que pacifica, que deixa o seu coração de volta dentro de um lugar em que você entende que está bem. Né? Que está bem. Só para eu exemplificar mais uma coisa que nós vivemos, né? Eu estava lendo um filósofo chamado Julián Marías, que é cristão, viveu na Espanha. O livro dele é fantástico. Ele estava falando a respeito que não é bem um dos principais motivos, é um dos principais termômetros, a gente poderia dizer termômetros, do quanto nós estamos desgarrados nesse mundo, por exemplo, é a família. A família sempre foi uma estrutura fundamental. E aí vai dialogar com muito do que eu falei. Vocês se lembram que eu também tive a oportunidade de ter isso na minha vida. A casa do meu pai tinha móveis que nunca se degeneravam. Eram móveis que saíam de uma geração para outra, né?
E às vezes até o relógio, né? O amuleto. Então, essa herança era uma herança que dizia assim: o que é isso daqui? Isso é minha família. O espiritual é evocado pelo material, né? Isso é a minha família. Olha, uma coisa tão simples, né? Vocês se lembram de tudo que eu falei, a arquitetura que entra e aponta o céu e tudo mais. Mas olha que coisa simples. Essa é a minha família. Hoje, como é que são as casas? Alugadas. Daqui a pouco eu saio e vou para outra. Eu não tenho a casa do meu pai. Não tenho. Como é que são os móveis? Em 6 meses tem cupina, não? Propositalmente, para poder eu comprar outro. É importante para o mercado os móveis acabarem cedo. E os relógios idem. E os celulares pior. Todo ano tem que ter um novo celular, smartphone que é mais poderoso. Né? E os meus pais? 60% da minha turma de universidade tinham pais divorciados. Então aquela ideia da família como estabilidade do meu centro psíquico também se evadiu. Né? Não que eu esteja criticando o divórcio, o espiritismo não critica nesse sentido, mas eu estou tentando fazer com que vocês vejam o quanto nossos jovens estão perdidos dentro dos seus referenciais. Não tem mais referencial. Nem no cosmos, as estrelas já são cadentes, né? E nem dentro da minha própria família, que às vezes é o meu principal mal dentro da minha psique. Eu não sei qual é o sentido dela. Mas quando você traz, por exemplo, uma visão de mundo do espiritismo, parece que tudo se encaixa, né? Por exemplo, a do espiritismo. Eu sou um espírito imortal, venho de outras vidas, vou para próximas, eu tenho um sentido, tenho uma evolução, tenho um programa para poder crescer dentro desse universo, de vários mundos confirmados. Nesses mundos confirmados, cada um vai me dar uma lição ou várias lições. Eu posso voltar à Terra, posso ir para outros. O meu pai pode ser meu inimigo, mas o meu objetivo é que ele seja meu irmão. Jesus foi o maior modelo que passou pela Terra, mas ele não é o único, mas é o maior que eu posso conhecer aqui na Terra. Meu governador espiritual. Deus é dono de todo o universo e continua movimentando o espaço com toda a sua grandeza, com toda a sua lógica e todo o seu amor. Tudo volta a fazer sentido. A Terra volta a ter um sentido, a Terra volta a pulsar com um sentido muito especial. Não, é só assim, essa questão dos mundos, né? Hoje, na nível espiritual, né? Esses outros mundos interferem na nossa vida? Eu posso responder isso de duas formas, né? Primeiro, a forma mais tangível, que é os espíritos de outros mundos estão todo tempo reencarnando aqui. Então, de outros mundos, o que eles estão aprendendo de lá em culturas mais avançadas, eles trazem para cá. Uma das palestras íntimas que Kardec teve com alguns espíritos foi uma palestra que eu nunca esqueci. Palestra que ele diz é diálogo, né? Palestras íntimas, diálogos íntimos. Foi de, se eu não me engano, Alexander Humboldt, que era um grande geógrafo que provocou uma certa revolução na geografia de seu tempo. E aí ele pegou e evocou Alexander Humboldt e começou a conversar com ele, e o Alexander disse que o que ele tinha aprendido foi em comparação com o que ele já tinha pedido com a geografia do seu planeta. Como assim a geografia do seu planeta? Não, porque eu não sou daqui, eu sou de outro planeta. Aí diz assim, e esse planeta de onde é? Não, é do sistema solar, só que vocês ainda não conseguem enxergar. E aí não diz qual era o planeta. Então, isso é tranquilo, né? Na época de Kardec, uma pictografia foi feita mediúnica que mostrava a casa de Mozart em Júpiter. Então, se Mozart era da envergadura de habitantes de Júpiter, né? Então, quantos desses músicos que passam aqui revolucionando a nossa forma de ouvir a natureza, Bach, Mozart, Beethoven, não são espíritos de outros planetas que, na verdade, estão provocando rupturas na nossa forma de ver o mundo, né? Então, essa é a forma mais tangível de eu falar a respeito disso, né? Eu acredito. Eu vejo as palestras do Divaldo. Agora, o próprio Divaldo, ele pede para a gente tomar muito cuidado com essa história, para a gente não endeusá-las. Porque, veja bem, elas são crianças partícipes de uma cultura outra. Né? Acho que o pessoal está falando é o quê? Cuja aura, a emanação do seu espírito tem uma cor azul índigo, azul cristal, né? Então, elas participam de uma cultura outra. Nessa cultura,
Existem coisas boas, existem coisas ruins. Por que que Deus permite essa interação dos espíritos? Para que a gente possa aprender. Não é assim em casa. Não é assim que eu estou com um filho de 1 ano de idade, vai completar 2. O outro tem 4 anos. Eu não fazia a mínima ideia que o de 4 anos ia ter ciúme, porque ele nunca foi um menino muito possessivo, né? Mas na hora que o meu filho de 1 ano de idade encarnou entre nós, várias questões que o meu menino de 4 anos estava tendo dificuldade de resolver, né? Eu tenho uma médica que é espírita e que acompanha ele. Ela disse até assim: Alan, parece que ele se tocou dizendo assim, vixe, eu preciso assumir essa encarnação, porque senão eu vou perder espaço para o outro. E aí ele começou a falar melhor. Tem criança que regride, né? Ele começou a falar melhor, brincar melhor, tudo, né? Começou a ser um menino mais expansivo, mais comunicativo, por causa da presença do outro que o ameaçou. Mas o outro também não é santo, não. O outro já está começando a colocar as unhas de fora, aprendendo a brigar e tal, a gente tem que separar. Então, assim, são 2 meninos que eu amo de paixão, maravilhosos, né? Mas a pergunta que a gente tem que fazer é assim: o que esses espíritos que ficam, os imigrantes, né? Os processos de imigração acontecem não só entre países, mas entre planetas. O que esses espíritos que estão imigrando para a Terra têm para nos ensinar e o que nós terráqueos temos para ensinar para eles? Olha que coisa! Mas se eu estivesse dando essa palestra para um pessoal da Idade Média, um bocado de gente ia pular da ponte. Vamos lá. Vamos introduzir aí um tema que é muito plausível. O pessoal da Idade Média, todo mundo suicidava, né? Igual o policial. Como é que entra nessa história da formação da família o homossexualismo hoje? Isso é bem polêmico. Assim, Veja bem, quando eu ouso falar sobre essa história, eu ouso falar do seguinte modo. A gente não pode esquecer, de forma nenhuma, que todos nós, sem nenhuma exceção, somos fruto de várias vivências que nós tivemos em várias encarnações. O que eu trago como tendência agora, ele é a resultante de várias experiências que eu tive do passado. Várias. Então eu sou o resultado de tudo isso. Tá. E Jesus veio aqui me mostrar um futuro, que é um futuro de generosidade, solidariedade, em que Ele quer que a gente se entenda como irmãos, respeite, todas essas questões. Olhando isso, que eu sou o resultado dessas histórias, e olhando que eu tenho tudo isso pela frente, a primeira coisa que eu pediria para os pais, que eu agora também sou, é calma. Calma. Segundo analise nesse espírito que está aqui na sua casa, quais as tendências que ele traz e para onde você pode encaminhá-lo para o Cristo. Cristo continua sendo o nosso sol. Ele é o centro de toda a nossa doutrina, da nossa ética e da nossa salvação, numa concepção bem clara de que Ele é o Educador Supremo. Então, assim, se você tem aquele julgamento profundo de que a homoafetividade ela é algo errado, até que ponto isso vai prejudicar consideravelmente a sua relação com esse espírito que Deus colocou aqui, encarnado na sua família? Tem que analisar. Né? Também a gente não pode pedir milagre para todo mundo. E se você já tem uma certa passividade, quer dizer, eu tenho uma tendência a aceitar, assim, eu acho que não tem nada de anormal, então agora você olha para ele e diz assim, mas isso não é tudo. Assim como ele é um espírito inacabado. E nós dois temos que andar para nos construirmos rumo a Deus. Né? Então acho que esses nortes são importantes para a gente colocar.